Olá galera, beleza? Sou Cauã Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cauã Teixeira de Oliveira Silva. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, no vídeo de hoje, episódio 7 da série reagindo ao Flow Podcast, reagindo a melhores momentos de SGT Nantes e SGT Castro, isso mesmo. Reagiremos os melhores momentos de SGT Nantes e SGT Castro no Flow Podcast. 7º episódio da minha série de react, reagindo ao Flow Podcast, o podcast do Igor 3K, certo? Então, é o seguinte, esse vídeo, eu falei que ontem, sexta-feira ontem, eu falei que eu gravaria o episódio 7, reagindo ao SGT Nantes e SGT Castro no Flow Podcast de 11h30 da manhã. Só que eu ia, né, ontem mãe disse que eu e ela a gente ia viajar para Currais Novos, né, que é o sertão, o nome do sertão, o nome da cidade da minha avó. E esse vídeo, nesse exato momento, agora galera, pelas 5h57 da noite, eu já tô em Currais Novos. Eu já cheguei em Currais Novos. Só que eu cheguei na rodoviária, né, pra pegar um ônibus, né, pra eu viajar pra Currais Novos. E só tinha vaga pra ônibus, né, da Jardinense, da Jardinense pra Currais Novos de 1h30 da tarde. E eu fiquei lá, eu cheguei lá umas 10 e pouco na rodoviária. E esperei até dar 1h30 da tarde pra entrar no ônibus da Jardinense pra chegar até aqui em Currais Novos. E eu só cheguei agora, pelas 5h58 da tarde. Ô louco. Então, cara, se bem que, né, eu acordei, me arrumei, fui pegar um ônibus pra ir lá pra casa da minha outra avó pra tomar café da manhã, que demorou pra eu pegar um ônibus da minha mãe pra ir lá pra casa da minha avó tomar café. Tomei café e depois fui pra rodoviária. Demorou um pouco pra a gente conseguir pegar o ônibus pra ir pra rodoviária. E aí a gente só foi conseguir a vaga pro ônibus da Jardinense na rodoviária. Sabe de que hora? 1h30 da tarde. E só conseguimos chegar umas quase 6 horas da noite. Faltando 1 minuto para 6 horas da noite. Ô louco, mano. Que é isso? Meu Deus do céu. Demorei pra eu gravar esse vídeo. Era pra gravar de 11 e pouco, mas acabou que de 11 horas eu tava na rodoviária esperando dar 1h30 da tarde pra eu vir pra Currais Novos, né, certo? E agora eu tô aqui gravando esse vídeo com vocês às 5h59 da tarde, certo? Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. E dá o like e se inscreva no canal se você não for inscrito. E comenta muito, tá bom? Certo? Então, sem enrolação, vamos. Seguinte, vamos começar falando então do assunto que roubou a brisa aí nesses últimos dias, na última semana, que foi a mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que a gente, no primeiro momento, eu lembro que na terça-feira teve um Flow News e a gente estava falando de, acho que 64 mortos. E no dia seguinte, isso daí quase dobrou por conta de corpos que estavam na mata e tudo mais, né? Muita gente falou que foi... teve uma galera falando que era uma chacina, né? Teve uma galera falando vários... Era um massacre. Um massacre, umas lendas urbanas de que os policiais teriam matado os bandidos com faca, inclusive, por conta de umas cabeças separadas que encontraram e tal. E no fim... assim, eu fiquei olhando pra ver se ia surgir alguma coisa. Até uma parada que o Genzão falou, que era, pô, se tiver algum inocente aqui nesse meio, vai ter matéria pra cacete, vai passar em tudo quanto é lugar, vai em tudo quanto é rede social. E não teve.
né? Então, os depoimentos que eu estava vendo de familiares, acho que uma tia de um garoto, que eu não lembro o nome dele, mas era com R, um do cabelo vermelho, que ficou mais famoso, entre aspas, da cabeça separada dele numa árvore e tal, ela falando que ele era do bem, não sei o quê, e depois os caras foram encontrar várias coisas que ele era envolvido com o movimento. Sim, né? Beleza, então aqui a gente tem alguns pontos de vista. A gente tem o cara que acha que foi uma chacina, a gente tem, e aqui tem bem mais gente, inclusive a galera da própria favela, que fez-se uma pesquisa, e a maioria da população, 80 e poucos por cento, no resto do Brasil, se eu não me engano, posso estar enganado no número, 87% das pessoas que estavam lá apoiam esse tipo de operação. Né? Apoiam. E aí, uma coisa que chama atenção é a seguinte: esse tipo de ação, esse tipo de confronto, só é possível lá no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, a gente já teve algum, não desse tamanho, porque esse foi o maior de todos, mas a gente tem necessidade. Já aconteceu algo parecido com isso aqui em São Paulo? O que fizeram o comparativo fizeram até um paralelo com o Carandiru, mas o Carandiru foi uma situação totalmente diferente, né? O Carandiru, as tropas do choque na época, eu era uma criança, mas eu falo também por ouvir dizer e por conversar com pessoas que atuaram lá no dia. O Carandiru era uma mega rebelião no dia. Os indivíduos estavam também com faca, estavam com seringas, inclusive, infectadas com sangue, com HIV, para combater os policiais no dia. E aí chegou-se a um número de 111 mortos, que foi o que foi publicado e veiculado. Em tese, pessoas muitas vezes ligadas a ONGs de direitos humanos acusam a polícia de ter promovido um dos maiores massacres da história. Era o que era acusado o Carandiru, os policiais que agiram lá. E você conversa com os policiais, você imagina você entrar num ambiente alagado com água até o joelho, um ambiente de baixa luminosidade, bandidos altamente periculosos e vindo para cima de você. Não tem o que você fazer. Só que hoje, eu fazendo uma análise rápida de território, embora eu esteja fora da rua já há uns 2 anos, quase 3 anos, mas eu acredito que em São Paulo não haja campo para haver um confronto dessa magnitude, principalmente por conta do território. Existem alguns focos, principalmente na Baixada Santista, de criminosos que tentam imitar o Rio de Janeiro, principalmente por conta do terreno, nos morros, mas a quantidade em menor número. Existem criminosos com fuzil no interior dessas comunidades, existem criminosos dispostos a atirar em viatura, tanto que recentemente nós tivemos policial da rota, perdemos 2 em 2023 e 24. Um foi em julho de 23, o outro foi em fevereiro de 24. Lá em Santos. Lá em Santos, na Baixada Santista. Nós perdemos, um foi em Santos e o outro foi no Guarujá. Não, na divisa ali de São Vicente também. Nós perdemos 2 policiais em situações parecidas com essa do Rio. Porém, a quantidade de indivíduos hoje lá no interior das comunidades é em números menores. O Rio de Janeiro, infelizmente, ele ao longo dos anos vem se arrastando, e principalmente por conta de algumas proteções, impedimentos da polícia agir. Os indivíduos, os marginais, foram tomando o território de uma maneira que hoje a gente vê aí. Eu acredito que não tem um especialista maior para falar de Rio de Janeiro do que o Pimentel. E ele explanou muito bem durante esses dias, ao longo desses dias aqui na imprensa. Ele mostrou o que é o Rio de Janeiro, o que é o crime organizado, a maneira que eles tomam o território, a maneira que eles sequestram as pessoas que moram ali dentro, praticamente, no território, e impõem as regras deles, né? Existe relatos, muitas vezes, dos próprios criminosos criarem bloqueios, como se fosse um bloqueio policial de parar o veículo, abordar e revistar quem está no interior do veículo, inclusive, para identificar se é policial ou não. Recentemente, nós tivemos casos de policial que estava passando no meio da comunidade, que foi identificado, não sei se chegou a ver, lembra que no Honda Fit, que balearam polícia e soltaram ladeira abaixo? Então, assim, o policial lá muitas vezes morre só pelo fato de ser policial. Virou uma guerra, né? Instalou-se uma guerra lá em quantidade muito grande, numerosa, de indivíduos envolvidos com o crime. Isso não chegou em São Paulo, então, por conta disso, eu acredito que em São Paulo não teria um confronto dessa magnitude. Entendi. Aqui em São Paulo, a sensação que eu tenho... Bom, sou carioca. E a sensação que me parece é que aqui em São Paulo o crime é mais organizado. O que eu quero dizer com isso? Lá no Rio
tem por conta de como funciona o crime lá no Rio, que a gente tem mais de uma facção, e a gente pode adicionar, inclusive no bolo das facções, as milícias, né? Sim. A gente ia aí do outro lado a gente tem a polícia, a gente tem ali então uma cena de guerra deflagrada mesmo, não entre a polícia e todos os bandidos, é entre a polícia e todos os bandidos e entre os bandidos também. Exatamente. Né? Aqui é diferente, aqui as coisas, tipo, o PCC comanda tudo que tem a ver com crime. Entre aspas. Entre aspas. Entre aspas. Lá no Rio a gente tem mais de uma facção e tem as guerras, inclusive, uma tentando tomar território da outra o tempo inteiro. O Pimentel teve aqui sexta e ele disse que eles tinham, os criminosos que estavam envolvidos nessa mega operação aí, eles tentaram invadir, acho que o Morro da Quitanda no dia anterior e tentariam novamente, né? Sim. Então isso é uma coisa, infelizmente, comum lá no Rio, essa guerra por território, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma situação... Caraca, o Rio de Janeiro, pra mim, acho que é considerado o estado brasileiro mais perigoso do Brasil, pra mim. Porque, pô, tem muito assalto, muito roubo, muito ladrão, invadindo um monte de território na favela. Pô, Rio de Janeiro é perigoso. Não tenho vontade de conhecer o Rio de Janeiro, não. Eu tenho vontade de conhecer São Paulo. Mas o Rio, meu Deus, o Rio caraca, é só ladrão do crime, hein? Meu Deus. Completamente diferente. Aqui a gente tem só o PCC, né? E sem Hoje, contar São Paulo não é também tão a perigoso, diferença não. topográfica, É suave. né? lá no É Rio, mais esse é tranquilo. o principal. Tu acha que esse é o principal? Esse é o principal. A, Pode a topografia do Rio de Janeiro, ela facilita a vida do cara, do traficante, né, cara? Porque uma coisa é você... aqui a gente tem um problema também lá no litoral, que é Palafita e alguns morros tem ali, mas nada chega em comparação ao Rio de Janeiro, entendeu? Então ali o cara tem a vantagem do cara estar lá por cima e você tem que invadir ali, subir. É muito mais fácil quem tá em cima resistir, né, do que quem tá... Galera, eu vou encerrar esse vídeo agora por aqui, porque o vídeo está longo, está ficando longo e já tá com uns 12,5 minutos de vídeo já. Então por isso que eu vou encerrar o vídeo agora. Nem sabia que eu tinha falado muita coisa no começo do vídeo e depois falei mais coisa também sobre o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, desculpa por eu estar encerrando esse vídeo nos 8 minutos, tá? Foi mal, porque eu não quero que esse vídeo fique tão longo, tá? Como tá ficando agora, certo? É isso. Até amanhã, dá o like, comenta o que você achou do 7º episódio da série Reagendal Flow Podcast. Acho que dia 2 de fevereiro ou dia... Não, acho que dia 28. Dia 29 de janeiro eu faço o React parte 2, terminando de reagir a melhores momentos de SGT Nantes e SGT Castro, tá? Castro. Viu? É isso. Até amanhã e tchau, gente. É nóis e fui. Tchau.